Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 1 do PET volume 4 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, tópico, habilidades, conteúdos relacionados e interdisciplinaridade. Então, vamos às atividades. Vamos conversar sobre a semana de 22 e o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século, a Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Então temos aí a atividade 1. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos, ou seja, o pano de fundo da existência da semana de 22. Como você consegue perceber os seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Bom, vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Então, vocês depois voltem no vídeo, dê pausa e vai tentando anotar, tá? Para vocês conseguirem elaborar a sua resposta. Na Europa, foram as vanguardas europeias, que nada mais são do que um reflexo do movimento cultural, histórico, social, pelo qual a Europa passava, né? A Europa tinha acabado de vir de uma guerra mundial e alguns países passavam por pequenas guerras civis, não só a Europa, né? O mundo era uma guerra mundial. Alguns países passavam por pequenas guerras civis e um período entre guerras, por si só, é um período de muita tensão social. Além disso, o mundo passava por um momento de evolução. Várias tecnologias estavam sendo descobertas e várias transformações sociais estavam ocorrendo neste momento. As vanguardas europeias que mais tiveram impacto à produção artística brasileira são o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Essas três vanguardas, a gente consegue encontrar, né, traços, aspectos, fragmentos delas na produção de vários artistas brasileiros contemporâneos. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, né, como já foi dito, e este ano marcava o centenário da independência do Brasil, que tinha ocorrido, né, a independência do Brasil ocorreu em 1822. Nós podemos também citar, né, que o fim da Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu em 1918, os países europeus estavam tentando se reconstruir, né, porque eles estavam passando por crises econômicas e também uma crise relacionada à ideia de progressos. Né? As pessoas estavam se questionando: será que existe mesmo progresso? Será que o ser humano é realmente tão bom quanto eles acham, né, que era? Então, a Europa passou por isso. Nos Estados Unidos, vai ter um crescimento econômico muito grande, né, ganhou muito dinheiro com a Primeira Guerra Mundial, se tornando o país mais poderoso do mundo durante os anos 20, porque após os Estados Unidos também entra num colapso, né, econômico, né, que também atinge até o Brasil, né, não só o Brasil, atinge o mundo inteiro. No Brasil, vai ter a República do Governo do Café com Leite, que vai ter uma série de movimentos, de críticas ao governo do café com leite, né, que é um governo voltado para beneficiar os produtores rurais do Sudeste brasileiro. E aí, no Rio de Janeiro, acontece o movimento tenentista, que tenta derrubar o regime do café com leite no Brasil. Tem a revolta do 18 do Forte de Copacabana, que é uma revolta de militares que querem
também derrubar o governo Café com Leite. Em 1918 tem a Revolução Russa, e em 1922 forma-se a União Soviética, né, e o mundo está olhando para a Rússia, vendo um país que fez uma revolução socialista e iniciou um governo, né, que é a União Soviética. Vou colocar um site aqui para vocês, que dá para vocês fazerem também uma pesquisa, né, contexto histórico. No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais na prática da chamada de política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebia, entre 1871 e 1920, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. O destino eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. E a mão de obra, né, também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. As ideias anarquistas ganham publicidade em jornais operários a partir de 1917, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa, ocorrida naquele ano. É neste contexto que São Paulo vira palco da primeira greve geral. E aqui fala também do tenentismo, né? Em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20. Ao fim da década, em 1929, ocorre a quebra, né? Em 1920, os Estados Unidos se sobressaíram, mas em 1929, né, ocorre a queda da Bolsa de Nova York. Então, em consequência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma intensa crise. Então, quando os Estados Unidos sofre colapso econômico, também atinge o Brasil. Então, vocês podem fazer uma pesquisa, né, para vocês conseguirem elaborar, né, a resposta de vocês. Vamos continuar. Os principais artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ronald Carvalho, Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Guiomar Novaes e Mário de Andrade, dentre outros. A literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. Então tem aqui o poema Os Sapos, né, de Manuel Bandeira. Esse poema foi lido durante a Semana de Arte Moderna, mas não foi lida por Manuel Bandeira, porque ele não pôde participar, porque ele, se eu não estiver enganada, ele estava doente, ele estava com tuberculose, então ele não pôde participar do movimento, né, da Semana de Arte Moderna. Então, os sapos. Enfunando os sapos saem da penumbra, aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi, meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimos com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi? Foi, não foi? Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos-pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe? Sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Então, é um poema, né, de Mário de Andrade, está no livro Carnaval. Para saber mais, Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira em 1918, publicado em 1919. Destaca-se em sua obra por ter sido declamado por Ronald Carvalho,
durante a Semana de Arte Moderna de 1922, em evento de que Bandeira não participa efetivamente. Ronald Carvalho, em meio a vaias do público, leu o poema, que é uma sátira ao parnasianismo, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com as palavras à maneira dos escritores parnasianos, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por eles, isto é, sonoridade, métrica regular, etc. Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. Ele é tido pela maior parte dos críticos como um livro da primeira fase do autor, embora a crítica especializada já o considere uma espécie de obra de transição. Os Sapos é já um exemplo de ruptura, uma criação considerada como um dos primeiros movimentos do poeta em direção àquela que viria a ser sua produção futura, poesia modernista. Então, os versos do poema, Os Sapos, trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia, da mudança da poesia, né? Retire do poema trechos que possam corroborar essa afirmativa, ou seja, confirmar, né? Lembrando que as figuras de linguagem citadas se propõem ao deslocamento do texto modelo, ou seja, há no poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátira, arremedo e imitação burlesca. Então, vocês vão retirar do poema trechos, né, retirar trechos do poema em que vá comprovar, né, que trabalha com a ironia e com a paródia, né, para despertar a necessidade dessa transformação da poesia no público leitor. Tá? Então, terminamos aqui a semana 1 do PET volume 4. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. É uma semana até tranquila, mas vocês vão ter que ou voltar no vídeo para ouvir um pouco sobre o que eu falei, sobre o contexto histórico, ou realmente fazer uma pesquisa, né, sobre que o contexto, os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa ou nos Estados Unidos do Brasil, né, da semana de 22, da Semana de Arte Moderna. Espero ter contribuído. Fica aqui meu forte abraço e uma ótima semana para vocês.